hoje eu vou falar um pouco sobre a aula de expressão corporal, que na verdade foi uma visita ao Moody que a gente fez com o professor Wagner Rosa no dia 3/4/2018. Bom, pra começar, a gente chegou lá, a gente esperou o professor chegar, daí depois que ele chegou, a gente guardou nossas bolsas no armáriozinho que tem lá no Moody, depois eles levaram a gente pro andar de cima, e daí lá eles mostraram um pouco da gestação, eles falaram um pouco sobre a gestação, a menina que tava ajudando a gente, um dos estagiários lá, né? E daí eles falaram um pouco sobre a gestação, como é que funciona, e eles mostraram os fetos. Tem fetos em conserva lá, em conserva. Uns potinhos assim, conservados, e tem vários estágios do feto. Seja um feto pequenininho, depois quando ele vai crescendo, até um feto grande. Depois disso, eles levaram a gente... na mesma sala, na verdade. Eles falaram um pouco sobre o sistema ósseo. O sistema ósseo tinha vários esqueletos lá, e daí eles foram apontando. Você acha que esse esqueleto é de quê? De uma mulher ou de um homem? Esse esqueleto é de um anão ou de uma criança? E lá tinha um esqueleto de um adulto, de uma criança e de um idoso. O idoso dava pra perceber que ele era idoso por causa que tinha algumas falhas no osso, ou a mandíbula estava um pouco desgastada também. E é isso. Depois disso, eles levaram a gente para um outro lado, ainda falando sobre o sistema ósseo, numa sala que fica do lado. E eles falaram um pouco sobre alguns problemas ósseos. E daí eles mostraram como nos esqueletos anteriores, como os ligamentos aqui são desgastados em uma pessoa que teve problema ósseo. E daí eles mostraram, parece que o osso fica desgastado mesmo, sabe? Mas é isso. Daí eles mostraram também um esqueleto. O esqueleto que a gente tinha visto anteriormente, ele era preso, ligado osso a osso, por meio que preguinhos, uma liga de metal. E esse outro que ela mostrou pra gente agora, ele tinha todos os tendões. Ou seja, não precisava de metal pra ligar, era praticamente inteiro ligado. A única coisa que tinha era ligando a caixa. E eu achei isso muito interessante, porque como estava conservado, ela disse que poderia ficar lá por muito tempo. Todas as outras visitas iam visitar e estaria do mesmo jeito. Daqui a muito tempo vai estar do mesmo jeito. E por causa dos tendões, os tendões ligam as coisas e os ossos, né? As coisas. Os tendões ligam os ossos e eles continuam juntos por muito tempo. E eu achei isso muito interessante. Depois disso, ela levou... Ah, tá. Ela também mostrou um cara que ele morreu numa posição meio assim, com as pernas pra cima, porque os ossos dele meio que colaram e ele morreu nessa posição. E eu achei muito pesado, porque a pessoa tinha um problema ósseo, que daí a bacia dele colou e ele não conseguia mais se mexer, e daí ele morreu naquela posição. E depois disso, ela mostrou pra gente um cadáver. E, tipo, um cadáver mesmo. E era um indigente, ele morreu de causas naturais, obviamente. E daí o corpo dele foi pro Moody. E ele tá todo dessecado, sabe? Tipo assim, um cadáver. Daí ele tá, acho que em formol. Formol ou alguma outra substância. Mas eu acho que é formol. E daí a pele fica um pouco escura por causa da substância que eles usam pra conservar. Tem um cheiro um pouco característico, mas não é uma coisa que você fala, nossa, olha, não vou aguentar ficar aqui. Pelo menos eu achei o cheiro ok, dá pra suportar. E daí ela mostrou várias partes do corpo, ela mostrou o crânio, ela mostrou bastante do sistema digestivo aqui, ela mostrou várias partes. Ela falou o nome de cada um, que eu não vou falar, porque eu não sei exatamente o nome de cada um. E daí ela mostrou o cadáver assim por inteiro pra gente. E depois disso, a gente voltou pra outra salinha. E uma outra menina chegou e falou pra gente sobre métodos contraceptivos. E daí ela falou um pouco sobre as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, e como se proteger delas, quais são os métodos mais como eu diria, seguros. E
que nenhum método é 100% eficaz. E daí ela falou um pouco sobre isso, ela falou que dá pra fazer um teste na UEM também, e é isso. Depois disso a gente visitou um lugar que tinha do lado que tem algumas coisas históricas. Essa parte não é mais tanto sobre anatomia, mas a gente foi lá ver. E daí tem coisa tipo máquina de escrever, alguns toca-disco, acho que fala o nome. E daí algumas coisas assim, históricas, um pouco antigas. Ah, o interessante é que tinha um esqueleto de um cavalo com um homem em cima, assim. Bem legal. E daí depois a gente desceu de novo e falaram um pouco pra gente sobre o segundo cérebro, que fica aqui na marquinha. E ele é chamado segundo cérebro porque o cérebro meio que comanda tudo, mas esse aqui não. O cérebro daqui não comanda aqui. E ele meio que funciona sozinho, e é por isso que ele é chamado de segundo cérebro. E daí ela falou pra gente um pouco sobre isso, ela também falou um pouco sobre neurônios, ela falou sobre como os neurônios não, passam informação através da eletricidade. E é bem interessante, daí ela mostrou uns quadrinhos assim, dele passando. Daí ela falou mais ou menos como funciona, e pá. Ela mostrou pra gente também num microscópio algumas peças biológicas. E depois, a última visita a gente foi na sessão de tabagismo. A sessão de tabagismo falava um pouco sobre o tipo de droga que existe que contém tabaco, como o fumo, o narguile, o cigarro, o cachimbo, etc. Daí ele falou um pouco sobre como isso pode prejudicar. Ele falou um pouco sobre o tabagismo na gravidez, que o feto tem inúmeros problemas se a mãe fumar e pode nascer com diversas deformações e problemas. Falou sobre como isso pode afetar o nosso pulmão também. Ela tinha um pulmão saudável e um pulmão de uma pessoa que consumia tabaco. E o pulmão da pessoa que consome tabaco fica bem feio. E eu imagino que deve ser muito horrível. Tipo assim, a saúde de respiração de uma pessoa que consome tabaco deve ser um pouco ruim. Daí ele também mostrou um pouco sobre propaganda. O menino tava com a gente, que guiou a gente na sessão de tabaco, e falou um pouco sobre as propagandas, porque até um tempo atrás era permitido você fazer propaganda de cigarro. E aí ele falou um pouco, ele mostrou algumas propagandas. Tinha uma propaganda que me marcou muito, que eu lembro que tava escrito assim, era uma propaganda de uma marca de cigarro, e tava lá, bafore na cara dela e ela te seguirá onde você for. Bafore na cara dela, sabe? Tipo, assoprar a fumaça do cigarro. E é isso, daí a nossa visita acabou, a gente ficou um pouco livre, daí depois a gente ia ter uma outra aula, a gente poderia perambular um pouco. Eu, por exemplo, fui na sessão de física, que eu também achei muito legal. E sobre essa aula eu achei muito interessante, porque ela meio que mostrou pra gente várias partes da anatomia que eu não conhecia, e também algumas doenças do tipo tabaco que eu tinha noção do que elas representavam, mas eu nunca tinha visto um órgão assim tão danificado pelo tabagismo assim na minha frente. E é um pouco pesado. O cadáver também foi muito interessante porque você realmente consegue ver tudo que tem dentro do cadáver, sabe? Ele é, tipo, eu nunca pensei que eu fosse ver assim um órgão humano de verdade na minha frente. Eu achei muito interessante. E também a parte do segundo cérebro. Eu não sabia que existia um segundo cérebro. É muito legal, porque eu achei que o cérebro comandava tudo na gente, mas não. E é isso. Adeus.